um pouquinho, vou quebrar um pouquinho de vocês aqui, vamos dizer, o itinerário de vocês na reunião, mas vou ser breve. Só dividir um pouquinho do que Deus tem nos dado. O pão que Ele tem nos dado, nós temos que dividir. É muito importante. Eu estava falando hoje com o pessoal dos ministérios. Alguém estava na reunião dos ministérios hoje? Então, quem sabe eu dei uma palavra ali importante que eu estava falando. A Bíblia diz que você tem que beber da água da sua cisterna. Eu todos os dias, eu mando, entenda bem, para a Carol, dos jovens, ela deve mandar para os jovens. Não sei se mandam para vocês, não sei se ela manda para os líderes dos jovens, e os líderes dos jovens mandam para vocês, mas devia fazer assim. Devia ser uma cadeiazinha, né? Vai passando um para o outro. E eu estava explicando para os pastores que, quando eu leio a mensagem que o missionário coloca, eu não repito a mensagem, mas eu pinço algo. Alguém chegou a ler a mensagem de hoje, que está na internet? Nessa mensagem, o missionário fala uma coisa importante. Ele só cita o Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, do reino dividido. Primeiro rei de Israel, vamos lembrar, quem foi o primeiro rei? Saul. Segundo foi Davi. Terceiro foi Salomão. O quarto foi Roboão. No dia de Roboão, o reino foi dividido. A tribo do norte ficou com o nome de Israel. A casa de Davi, a tribo do sul, ficou com o nome de Judá. Então, Jeroboão foi o primeiro rei, mas antes dele ser rei, ele se rebelou contra o rei Salomão. Salomão estava no final da vida, já, vamos dizer assim, cabeça virada, não estava sendo aquele rei que deveria de ser. Apesar de ser o homem mais sábio, ele deixou-se corromper. O homem teve apenas 700 esposas e 300 concubinas. Você vê que ele não estava bem. Bem, mas o Salomão também colocava pesados impostos. E o Jeroboão, ele se revoltou. Ele se levantou de uma tal forma que levantou outras pessoas. E ele comete um erro. Para onde ele vai? Para o Egito. Uma nação pagã, uma nação idólatra, de costumes, vamos dizer assim, espirituais malignos realmente. E lá ele ficou. Quando o Salomão morreu, ele voltou. E Deus permitiu que isso acontecesse. A divisão do reino. O Roboão foi infeliz. O Roboão simplesmente, quando ele chegou com um grupo de pessoas, ele falou: Roboão, o teu pai colocou pesados impostos sobre nós. Ajuda-nos. Alivia essa carga e nós vamos te servir. O Roboão comete o grande erro. Consultou os experientes, chamados anciãos, os príncipes de Israel. Olha, Roboão, ouça esse povo. Se você servir esse povo vai te servir também. Ah, tá bom, obrigado pela opinião de vocês. Ele foi falar com jovens que foram criados com ele no palácio. E vocês? Ah, para com isso. Diga para ele que o dedo midinho seu é mais grosso que o lombo do seu pai. Se seu pai fez assim, você fez com um escorpião. E ele fez isso, aí as tribos se revoltaram. E então ficou Jeroboão como o primeiro rei de Israel. Mas o que aconteceu com ele? Ele notava que no período de festas, o povo ia para Jerusalém adorar a Deus. Por quê? Apesar de serem duas nações, eles tinham apenas um Deus. Eles tinham a cultura do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No período de festas, todos eles iam para Jerusalém adorar a Deus. Jerusalém, já ouviu alguém falar assim, pensou com seus botões? Ele disse: olha, qualquer hora o povo vai passar para o outro lado e vamos tirar o reino. Aí o que ele fez? Ele pegou aquela bagagem espiritual que ele conseguiu no Egito e ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro lá em Betel. Não em Betel e o outro em duas fronteiras, 2 divisas. E ele falava: pessoal, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo, em vez de, então, de adorar a Deus, eles se corrompiam com a idolatria de Jeroboão. Coisa séria. Aquilo ali foi a desgraça dele, foi a tragédia da vida dele. Mas o que eu quero passar para vocês? Guarda, então, o Jeroboão fez. Depois nós temos uma história na Bíblia de um homem, filho de Davi, chamado Aminon. Ele se apaixona pela própria irmã por parte de pai. E ele vai e força ela uma situação mas assim, de vexame mesmo, vexatória. Ele levou ela a uma situação horrível. Depois ele simplesmente desprezou a sua irmã. E o irmão dela, de pai e mãe, que era o Abisalão, ele vai, se revolta e acaba matando o irmão. Porque talvez ele esperava uma atitude do pai dele, e o pai dele não tomou a atitude que ele esperava. Abisalão era jovem ainda, disse que era um homem muito belo. E o que ele fez quando ele matou seu irmão? Ele fugiu para a terra do seu avô. O seu avô não era de Israel, era de Jesur.
E ele começou lá e ficou um tempo lá. Quando ele voltou com a finalidade de quê? De acabar com o reino do seu pai, tomar o reino do seu pai. E ele fez isso. Mas por quê? Jeroboão teve a influência do Egito, a influência da idolatria, a influência da feitiçaria. Ele teve a influência de quê? Da revolta, da rebelião. Mas onde nós vamos chegar? Mas tem mais. Vocês já ouviram falar das filhas de Ló? Ló, quando ele saiu de casa, saiu da sua terra, da sua parentela, ele acompanhou o seu tio, Abrão, que depois se torna Abraão. Deus falou para o Abrão, não, sai da sua terra e da sua parentela. Ele levou com ele o Ló, que era o parente dele, sobrinho dele. Só que o Ló não era um pobre coitado. A Bíblia diz que ele tinha muitas fazendas, tinha muita gente a seu serviço. Chegou um momento que a terra não podia os dois habitar juntos. E houve discórdia, contenda entre os pastores do gado do Abrão e os pastores do gado do Ló. E o Abraão disse, nós somos de paz, nós somos irmãos. Vamos fazer o seguinte, se você for para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha o lugar. E ele escolheu uma cidade que é um local que eram as Campinas, bonitas, parecia o jardim do Senhor, tão bonito que era. E a Bíblia diz que ele amou as suas tendas até Sodoma, uma cidade corrompida pela prostituição. Ali ele levantou a sua família. 2 filhas foram criadas naquele ambiente, devasso e moral. Tanto que o sodomismo hoje é falado que quando as pessoas querem falar do homossexualismo, entenda bem, de outras práticas de prostituição. E esse homem criou as filhas lá. Depois nós saímos da história. A terra foi condenada. O julgamento divino veio. E Deus mandou, por causa da intercessão do Abraão, os anjos na casa de Ló para tirarem a família de Ló. Ló conseguiu tirar a esposa e as 2 filhas. Mas o Ló não levou um parente sequer, um pastor sequer. Você vê só. Os pastores que ele se separou do seu tio, saiu vamos dizer assim, da asa, né, da cobertura espiritual do seu tio, por causa dos pastores, daqueles pastores do gado de Ló. Ele não salvou um sequer. Os genros, as filhas estavam comprometidas com 2 jovens. Quando eles falaram, pessoal, vamos embora, que vai cair fogo do céu. Ô, velho, você está maluco, que fogo nada. Como falam para a gente também? Quando falamos do arrebatamento, falamos da volta de Jesus. E o que aconteceu? O fogo veio. E o Ló, então, saiu com a mulher e as 2 filhas. A mulher, no meio do caminho, perdeu a vida porque desobedeceu o anjo de Deus. As 2 filhas foram, então, novamente, pensando com seus botões, nós não temos descendência. Vamos fazer o seguinte, vamos empregar o papai, vamos ter filhos com ele. Olha que coisa. Espera aí, mas e a parentela e o Abrão? O que eles iam fazer? Vamos procurar o tio Abrão. Vamos procurar, entenda bem, a nossa parentela lá em Ur dos Caldeus. Lá tem nossos parentes, mas não. Mas por quê? Por causa da influência. Leia comigo, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Assim foi com Roboão, foi consultar os seus amigos. Assim foi Jeroboão, pegou a cultura do Egito, se corrompeu. Ele que foi criado no temor do Senhor, já não tinha mais temor. Assim foi Abisalão, que foi se aconselhar com seu avô, que não tinha o temor do Deus de Abraão. Assim foi, entender, as filhas de Ló, que foram criadas naquela vida devassa, naquela cultura devassa, e nós, de Cristo, e nós, igreja de Cristo. Nós temos colegas, às vezes na faculdade, no colégio, temos parentes, temos amigos, entenda? Mas não esqueça, o jovem estava cantando aqui, ele é o teu melhor amigo, o Espírito Santo. Ele vai te aconselhar. Ele pode usar uma pessoa para te aconselhar, pode sim, mas é com ele que se resolve tudo. Cuidado que as más conversações, veja o jovem Roboão, foi a se aconselhar com jovens que cresceram com ele no palácio, se corrompeu. Veja Jeroboão, que foi lá para o Egito, lá ele pegou a cultura da idolatria, da feitiçaria, e implantou essa cultura em Israel. Isso foi a tragédia dele e da casa dele. Então essa palavra é muito importante. Jovem, cuidado com as más conversações. Não tem problema, tem muitos anos. O pastor Glauber estava aqui ainda. O pastor Glauber está nos Estados Unidos há 19 anos, tem mais de 19 anos. Nós estávamos no shopping e tinha na praia de alimentação, eu lembro que tinha umas meninas, jovens, muito meninas.
eu não teria coragem de falar para vocês o que elas falavam, e falavam tão explícito, tão alto, que quem estava perto ouvia. Era o nosso caso. De vida, de intimidade, entenda, delas, com pessoas na escola, e Jesus. E às vezes uma crente vai ficar, não, nós somos a luz do mundo. Nós não somos para sermos contaminados com as trevas, não, nós somos para iluminar quem está nas trevas. No começo somos chamados de caretas, né? Crente, santinha, santinho, bobinho, bobinha. Não liga não, pode ter certeza. Mas o bom é que com o tempo essas pessoas vão ver uma coisa importante, que você chamado de crente, chamado de bobinho ou bobinha, santinho, santinha, não, você é chamado pelo nome do Senhor. E as pessoas no começo debocham. Já sofreu deboche por causa da fé? Os caras sofreu? O que é isso? O que é? Rapaz, isso é bom, todo mundo faz, que você não faz também. Para de bobeira. Eu não cheguei, entenda bem, na igreja tão jovenzinho como de você, mas cheguei com 24 anos. Faço 67 esse ano, você vê quantos anos eu tenho, então. Eu cheguei com 24 anos. Mas eu então peguei a adolescência, a juventude mundana mesmo lá fora. E nós sabíamos, entende? Eu já contei para vocês que eu tinha um amigo, ele era alto, e ele tocava guitarra, violão. Um dia ele sumiu do nosso meio lá. Ele não era muito da minha turma, mas da turma do meu irmão mais velho. Se ele estiver vivo hoje, ele está chegando aos 70. Meu irmão é mais velho do que eu, 2 anos. Meu irmão é de 56, eu sou de 58. E um dia ele chegou e aí ele apareceu. Ele disse, rapaz, onde você estava, fulano? Eu disse, rapaz, eu estou na igreja tal, igreja evangélica. Ele disse, rapaz, lá é muito bom. Eu disse, é bom? Bom. As minas dão mole. É mole? É claro que pode não ser bem do jeito que ele falou. Ele queria contar também a vantagem dele, né? Ele queria se mostrar como tal, mas se tocava violão. Por favor, nada contra quem toca. Entenda? Mas tem que ter unção, irmão. Não se corrompa, não traia. Muitos vão olhar para você, não por causa de você, por causa da unção que está em você. Entende? Muita coisa. Mas onde eu vou chamar para você? Não se corrompa com as más conversações. Seja fiel. No começo debocham, depois Deuteronômio 28:10. Olha como é que eu gosto desse versículo. Cito constantemente na igreja. Diz, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão... O que é temor? Respeito. No começo você é crentinha. No começo você é metidinha. No começo você é santinho. Essa máscara vai cair. Uma hora você vai ver que é bom, nossa vida é melhor. É bom, que nem a pessoa que começa nas drogas. A gente costuma brincar lá no mundo que ninguém começa tomando 1 litro de cachaça, né? Começa tomando dois dedinhos, né? Depois ele passa para 2 dedinhos. Começa com 2 dedinhos, depois para 2. É que nem na maconha, ele começa dando 2. Sabe que é 2? Só 2 só, ó. Só 2 que vai dar. Isso é bom, você vai ver que é bom. Hoje tem outras drogas. Na minha época tinha maconha e cocaína, não era tão forte assim, era mais a maconha. Tanto que quando alguém era viciado em droga, era chamado, sabe de quê? Maconheiro. Na minha casa, um era cachaceiro, que era o Jaime, e o outro maconheiro era o meu irmão mais velho. Então vamos chamar vocês. Aí você vai, não se corrompa. Não esqueça que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Repito, no começo é crentinho, é crentinha, é metidinho, é metidinha, essa máscara vai cair, esse orgulho vai cair, você não sabe o que está perdendo, é muito bom, mas é você seja fiel a Deus. Continue fiel, não se corrompendo com as más conversações. Depois, vão ter temor, vão ter respeito, e quando precisar de ajuda, vão procurar o crente. Vão procurar crente. Irmão, hoje eu vim falar de outro assunto. Ora por mim que eu estou precisando de ajuda. Ora por mim, eu preciso de uma mudança. Esse dia eu pensei em me matar, eu pensei em tirar a minha própria vida. Quem está falando com você? Aquele que um dia deu uma cantada imoral em você, ou deu um olhar imoral, ou veio com uma conversa, uma amiga que trouxe uma conversa, que xingou você, disse, você é crente, você é metida, você é religiosa, você é fanática, você é isso, você é aquilo. Não, você é fiel ao seu Deus. Você continua fiel e depois vem o testemunho. Essa palavra que eu dei, eles vão ter temor de você. Seja fiel, eles vão te respeitar. Pode ter certeza. Até aqueles que debocham de você vão ver que você é chamado pelo nome do Senhor. Tá bom? Alan, assuma. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz. Glória a Deus. Palavra forte e abençoada para um tempo que é necessário. Que a gente seja influência e não influenciado. Se você pegou bem o ponto da mensagem do pastor, é que, pelo menos foi o que eu entendi, né?
Muitas vezes a gente está dando ouvidos para aquilo que tem trazido para a nossa vida destruição e não tem conseguido ser influência ou respeitado por aquilo que a gente é em Cristo. Enquanto o pastor falava, veio muito forte ao meu coração um texto no segundo livro de Reis, no capítulo de número 13, no verso de número 20. Tem como colocar para mim aí? Só para um comentário. Me arranja uma cadeira vermelha, por favor. Não, cadeira. Às vezes eu falo muito rápido e dá ruim mesmo. Se você puder abrir aí, segundo livro de Reis, no capítulo 13, no verso 20. Prometo que vai ser rápido. Ou não. Diz assim, ó. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. Verso 21. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de quem? Vamos parar aqui. No verso 20, pode trazer a cadeira, fica à vontade. No verso 20, você vê que, pode parar com ela aqui, ó. Pode deixar ela assim, mas fica perto dela, por favor. No verso 20 você vê que a entrada do ano, os saqueadores, os roubadores, eles vinham até Israel para roubar a colheita de Israel. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Normalmente, na entrada do ano, é onde você faz os seus votos, né? Aqui na igreja, a gente faz o projeto de vida. Você recebe o projeto de vida, né? E escreve lá, item por item, daquilo que você quer, daquilo que você espera. Isso é esperança, isso é sonho, isso é direcionamento. Só que a Bíblia está mostrando que sempre no começo do ano, sempre na passagem do ano, essas pessoas vinham para roubar Israel, para roubar o sonho de Israel, para roubar o esforço de Israel, para roubar tudo aquilo que Israel tinha. Diz a palavra que durante esse período, o profeta, a boca de Deus, ele morre. E aí um outro homem vem a falecer. E os seus amigos carregam ele no dia da sua morte, no seu luto. Diz a palavra que eles começam a carregar ele. E quando eles avistam os salteadores, sabe o que eles fazem? Lucas, joga essa cadeira perto de mim aqui, mas por favor, não me acerta. Tá ao vivo. Joga aqui para mim. Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? O Lucas, ele me entregou a cadeira, ele colocou a cadeira aqui, próximo de mim para eu sentar, ou ele jogou a cadeira? Olha o que eu vou te dizer. Tem muita gente que está colocando sonhos diante dos ombros de pessoas que não medem esforço de te jogar quando tem um problema acontecendo. Tem muita gente que não vai conseguir respeitar a sua dor, o seu sonho, a realidade que você tem, e você ainda continua colocando a sua expectativa, os seus sonhos, as suas promessas, aquilo que Deus está liberando para você sobre os ombros delas. E aí vem o desafio, e aí vem o problema, e sabe o que acontece? Elas jogam você dentro do túmulo. Elas jogam você dentro do buraco. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, estou enfrentando uma batalha, estou enfrentando um problema, olha a dificuldade que eu estou passando. Você vê que é um peso morto. Pera, peso morto aqui é o sonho que eu tenho? Peso morto aqui é a realidade que eu carrego? Peso morto aqui é aquilo que eu creio? Muitas vezes não está acontecendo na tua vida o milagre que você espera, porque você está colocando sobre os ombros das pessoas erradas aquilo que Deus liberou para você. Não adianta reclamar e dizer para Deus, mas Deus, por que é que não está acontecendo? Olha só, estão me colocando num túmulo, estão me colocando num buraco, estão me levando lá para baixo. Não é as pessoas, não são as pessoas que estão te colocando para baixo, é a sua expectativa que está. É a forma com que você coloca os teus sonhos sobre os ombros das pessoas erradas. Mas são seus amigos, são meus amigos, pastor. Que tipo de amigo te trai te colocando no buraco? Às vezes a pessoa
não entende a fé que você tem, não tem a mesma visão que você tem, não tem a mesma mentalidade que você tem, e por isso é mais fácil lançar você fora da vida dela do que entender a tua visão. É mais fácil você descartar o que é diferente do que você aceitar o que é diferente. Ah, pastor, mas era um corpo de um homem, mas a gente não lança, não é lançamento de corpo. Normalmente você sepulta, você coloca no lugar de respeito. Os amigos não puderam respeitar. Mas pastor, estavam vindo os inimigos. Pastor, estavam vindo os saqueadores. Ué, mas não estava roubando todo ano? Eles já não estavam acostumados a serem roubados todo ano? Então para eles não era uma surpresa. Agora o que eles estavam fazendo com o amigo era. Não conseguiram respeitar quem o amigo deles era. Mas graças a Deus, mesmo que os amigos tenham lançado esse corpo dentro de um túmulo, dentro de um buraco, Deus ainda encontrou um buraco certo para colocar aquele homem que foi lançado, e ao tocar nos ossos do profeta, sabe o que aconteceu? Ele reviveu, diz a Bíblia, e se levantou sobre os seus pés. Se o mundo está te lançando no buraco, se as suas amizades estão te lançando no buraco, se as pessoas não respeitam o teu propósito, se as pessoas não estão respeitando a tua visão, se as pessoas não estão respeitando a tua promessa, se as pessoas não conseguem enxergar quem você é, Deus continua enxergando. E independente de onde essas pessoas lançarem você, Deus ainda vai te encontrar aonde você está, e aquilo que estava morto na tua vida vai passar a reviver em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo enxergar. Pastor, parece que todas as portas estão fechadas. Os meus olhos não conseguem ver. Mas Deus está abrindo uma porta nova para você. Só toma cuidado em quem você está colocando a tua confiança. Toma cuidado em quem você está colocando as tuas promessas. Eu vivo falando aqui há quase 6 meses que eu estou aqui na juventude com vocês. O que Deus libera para você é para você. Para de ficar sendo um boca aberta e falando para os outros. Eu sempre digo isso, vou dizer mais uma vez. Enquanto não acontece a promessa, depois que acontece é testemunho. Ah, não, porque Deus falou. Se Deus falou, Ele vai fazer. Deixa Ele fazer primeiro, depois você abre a boca e fala. O nosso defeito é que nós colocamos o nosso propósito, a nossa promessa sobre ombros errados e nos frustramos quando não acontece. Tem muita gente que está sentado aqui hoje, que está sentado num buraco porque confiou em pessoas erradas. O pastor falou da influência. Para de ser influenciável por pessoas e começa a ser influenciável por Deus. Tem diferença. Quando você é influenciado por pessoas, você se frustra, você se quebra, você se machuca, você fica arrasado, você quer morrer, você quer isso, você quer aquilo outro. Agora, quando a influência que você tem é o Espírito Santo, tudo aquilo que acontece na tua vida vai levantar você. Não é tempo de viver prostrado porque as pessoas traíram você. É tempo de enxergar que mesmo que as pessoas tenham te lançado, Deus acha um lugar para você e vai honrar você onde você foi colocado. Independente da circunstância, independente se querem te matar, independente se querem te, arrancar a tua cabeça no bom sentido, não tem como, né? No mau sentido da coisa, no sentido mais light, pronto, da coisa. A questão é que Deus, Ele ainda quer fazer o sobrenatural acontecer. Mas para isso, Ele precisa que você enxergue além do que você está vendo. Além do que talvez as pessoas que estão tentando te influenciar estão fazendo. Desperta para aquilo que Deus tem para você. Porque tem muita gente querendo sentar no lugar onde você está sentado. Tem muita gente querendo usufruir da promessa que você carrega. Para de emprestar aquilo que Deus tem para você para os outros. Começa a primeiro ser você a influência, ser você a pessoa a mudar o ambiente, ser você a pessoa que vai carregar o Senhor, para que as pessoas possam entender, enxergar e se aproximar do Deus que você tem.
Antes é promessa, depois é testemunha. Amém, pessoal? Vira pro irmão do lado aí. Tá respirando ele? Glória a Deus. Claro que você não vai lançar ele, né? Numa cova. Não é verdade? Pelo menos eu espero que não, né? Em nome de Jesus. Vira para ele aí, vira para ela. E eu quero que você libere uma palavra para essa pessoa. Amém? Diz assim para ele ou para ela. Fala, meu irmão, você não vai morrer. O Senhor vai usar o que fizeram contra você para mudar a sua história. Mesmo que a morte tenha ganhado espaço sobre a sua vida, não é o teu fim. Amém, pessoal? Não é o teu fim. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. O que eu espero de você nessa tarde, o que eu espero de você no dia de hoje, o que Deus espera numa reunião como essa, sabe, falando sobre influências, falando sobre ser influente, falando sobre a vida cristã, a fé que você carrega, é sobre isso. Que a gente pare de ser, é uma expressão que eu acho que é antiga, mas acho que todo mundo vai entender. Maria vai com as outras? Faz sentido? Para de ser Maria vai com as outras e começa a ser aquilo que Deus pediu para você ser. Porque, além dessa história aqui, de ter lançado um amigo dentro de um buraco, alguns irmãos também lançaram um outro irmão dentro de um buraco. Vocês lembram quem é? Nem todo mundo vai entender teu sonho. Então para de contar o teu sonho para quem não tem a mesma visão que você. Deixa Deus falar ao teu coração. E assim Ele vai ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém?